Fala galera, tudo bem com vocês? Este aqui é o Littlecast, o podcast para crianças da primeira IPI de Bauru. Então você, meu amigo, minha amiga, nós estamos ouvindo aqui as histórias da época da Reforma Protestante. A época da Reforma foi aquele momento onde o Martinho Lutero, aquele monge da Alemanha, começou a falar coisas diferentes do que todo mundo falava, né? Ele começou a falar que a salvação era pela graça, ele traduziu a Bíblia e a Reforma começou. E aqui a gente vai conhecer a história de um outro homem, um tal de João Calvino. O João Calvino, ele veio depois do Lutero. E ele nasceu não na Alemanha. João Calvino nasceu na França. Ele era francês. O nome dele, em francês, é Jean Calvin. Olha só, agora você ouviu o nome dele em francês. E ele começou a estudar. Estudou muita coisa. Nossa, ele estudou filosofia, ele estudou grego, ele estudou muita coisa. E, numa época, ele teve um professor na universidade dele, que começou a falar sobre uns escritos de um tal de Lutero. O Calvino começou a falar assim: Lutero, deixa eu ler o que esse cara escreveu. E você lembra, Lutero escreveu que a salvação era de graça, que não tinha que comprar nada. O Calvino começou a ler as coisas do Lutero e conhecer o que o Lutero estava falando, e de repente foi mudando o coração do Calvino. E esse João Calvino decidiu que iria se converter ao movimento que o Lutero estava começando. Nossa, Calvino começou a ficar do lado do Lutero, mas lembra de onde ele era? Ele era francês. Gente, a França da época era super católica, muito católica mesmo. Mas era uma época que era perigoso você não ser católico. Um dia, o Calvino escreveu uma carta para o governo da França, para o rei da França, falando o seguinte: olha, ô rei, o pessoal tá perseguindo quem acredita no Lutero, não pode fazer isso. Nossa, na hora que o rei leu essa carta, o rei ficou bravo com o Calvino. O rei começou a pensar assim: quem que é essezinho aí, esse Calvino, pra falar que eu tô errado? Nossa, Calvino sabia que estava correndo risco de vida. Sabe o que o Calvino fez? O Calvino, ele decidiu fugir da França. Ele foi embora da França. Mas para onde que ele foi? Ele foi para uma cidade chamada Genebra. E lá em Genebra, Deus vai falar com Calvino. E o que Deus vai falar com esse cara? A gente vai ver isso no nosso próximo episódio do Littlecast sobre João Calvino. Então eu espero você no segundo episódio do Littlecast. Beleza? Até mais!